Uma vez uma pessoa me perguntou, aliás, quando eu fiz o Vetores sobre música do mundo e música de Deus... Aliás, fica a dica para você assistir, que é muito legal, tá lá no canal da Casa da Rocha. E aí eu falei assim, não, porque sabe o que? Você fala uma coisa dessa, é perigoso, porque um jovem que está começando agora, eu falei, então, é agora que você tem que ensinar ele. Porque depois que ele tiver 10 anos, você vai achar que agora ele está firme, e você vai dizer, deixa eu falar uma coisa para você, a vida inteira eu falei que você não podia ouvir, mas você pode. Você pode ter duas surpresas. Ou ele falar a primeira surpresa, ele fala assim, quer dizer então que a vida inteira você me deixou sem ouvir, me enganou para eu andar com Deus e não precisava? Essa é a primeira. Ou a segunda, que é pior do que essa, ele falar, eu sempre ouvi, você está errado. E você achar que você tem ascensão sobre as pessoas e não tem. Ou porque você tem, é um perigo, ou porque você acha que tem, que é uma ilusão. Então, qualquer uma das duas é um mundo de ilusão. A verdade nos liberta. E se eu tiver que dizer para a pessoa que ela não pode entrar naquela loja porque toca uma música que é do mundo, para ela ficar com Cristo, se Cristo precisar disso, é porque de verdade o Evangelho, a verdade de Cristo, não é suficiente para libertar uma pessoa. Eu tenho que colocar um pouco da minha religião para ajudar. Um pouco da minha mandinga. É óbvio que a gente vai encontrar nas Escrituras e Paulo vai dizer que a gente tem que fugir da aparência do mal. É verdade. É claro que a gente tem que se abster das coisas que são impuras. É verdade. É óbvio que quando eu sou prisioneiro de uma prática, uma das atitudes sábias é eu lutar contra isso e eu fugir delas. É verdade. E eu não tenho que ter atração por essas coisas, sem dúvida nenhuma. Mas não vamos misturar os conceitos e imaginar que, por causa disso, eu vou dizer para todo mundo que ninguém pode. É óbvio, o cara fala assim, José, o cara foi lá, tomou um copo de vinho, um copo de cerveja. Na Bíblia não fala que você não pode tomar um copo de vinho, um copo de cerveja. Fala que você não pode se embriagar. Aliás, não fala que não pode. A palavra pecado nem está lá em Efésios. Fala que você não deve, porque é dissolução e contenda. Mas eu sei que você tinha um problema de alcoolismo, né? Então, procura nem comer bombom de rum. Procura não comer bombom de rum, que vai fazer mal, mas aí é um caso específico. Eu tenho uma experiência com isso, quando eu estava no seminário lá em BH, a gente foi assistir o jogo da seleção de vôlei, no Mineirinho. No primeiro dia. No final do primeiro, chegou uma moça e falou assim, olha, e foi uma turminha do seminário, eu vi que vocês são muito animados, não sei o quê, você já tem ingresso para amanhã? A gente falou, não. Ela falou, vocês não querem vir ajudar a gente a animar a torcida? E vocês entram de graça e tal. A gente falou, a gente quer, tinha 18 anos, é uma vez para ver a seleção de vôlei jogar, animal, querendo. E aí a gente foi. E chegamos lá, e era assim, ajuda a pintar o rosto das pessoas, entrega bandeira e não sei o que lá, e foi muito legal. E um amigo nosso sumiu. A gente não achava, na época ninguém tinha celular, no seminário, todo mundo duro. E aí chegamos no seminário, ele estava lá, e falou, mas o que aconteceu? Ele falou, rapaz, não me fez bem. Por quê? Porque no ambiente lá era um jogo de vôlei da seleção brasileira de vôlei masculino. Tava tocando, na época tava a Ivete com poeira, tava no auge e tal. E ele falou assim, eu tive muita vida de balada, de festa, de não sei do que. Quando eu ouvi aquilo tudo, não me fez bem, eu comecei a lembrar de algumas coisas, eu vim embora. Eu que nunca tive essa experiência, aquilo não faz diferença. Não fez referência nenhuma. Pra ele, não fez bem, ele pegou e foi embora. Legal. Então, assim, eu acho que falta um pouco essa maturidade das pessoas. De falar, cara, pra mim não dá isso, pra você dá. Eu tenho outra fraqueza, você tem outra coisa que você é forte. Acho que essa é uma coisa importante. A gente tem uma palavra usada no meio evangélico, a palavra contaminação. Se eu encostar, grilo, meu, e agora? E eu acho que isso aqui é espiritual. Então você tem que ficar longe dessas coisas porque elas te contaminam. Há uma figura no Antigo Testamento, mas vamos devagar na época da lei, vamos devagar com a ideia de como os conceitos eram formados dentro das pessoas, como a materialização das coisas tinha influência na formação até do caráter religioso do Antigo Testamento, que não tinha uma vida como a gente tem hoje. Aliás, nem na época dos apóstolos, você não tinha uma Bíblia, estudo bíblico, pequeno grupo, ensino, a didaquê era diferente. Você tem momentos diferentes da história, onde esses pontos de contato faziam muita diferença. E com realidades de vida completamente muito diferentes. Mas é óbvio que você tem isso, o cara que bebeu, o cara que se prostituiu, então essas referências, eu acho que isso é uma coisa interessante. Não estão apenas ligadas ao fato em si, mas ao que aquilo provoca dentro da pessoa, dentro de cada um.
Porque, como você falou, eu tenho consciência da minha fraqueza. Então, o bombom de rum eu não vou comer porque eu já fui alcoólatra. E eu não vou fazer isso, porque eu sou sábio. Não é bombom de rum que tem demônio, sou eu que tenho uma fraqueza. Porque para outra pessoa não faz diferença nenhuma. E nós costumamos colocar Deus e demônio nas coisas. Isso é uma coisa terrível, cara. Isso é doideira. Como se Deus ocupasse essa cadeira. Tanto é que as pessoas, com todo respeito a quem faz isso, mas unge e abençoa as cadeiras da igreja, para quando alguém sente, seja abençoado. Pô, me perdoe, mas o Espírito Santo não está no pedaço de plástico, ele está dentro das pessoas. Se a palavra que estiver lá não alcançar o coração dele, não vai ser o assento dele na cadeira. O cara, às vezes, na boa intenção, unge a cadeira e não prepara o sermão. Exatamente, na boa intenção, né? Sempre tem a boa intenção, da qual o inferno está lotado, mas sempre tem a boa intenção. Então nós colocamos Deus nas coisas e colocamos o demônio também. Então, você comprou isso aqui, tem um demônio aqui. Eu me lembro de uma vez, cara, nós da banda, faz muitos anos, mais de 20 anos. Essas coisas você não fala, você só fala, não, teve um dia. A gente começou nós entramos numa franquia de network, de perfume. Fizemos uma sociedade, nós 4, as meninas, porque isso poderia ser uma renda boa, porque a gente queria viver da música, acabou que nunca aconteceu, no fim acabou que não deu certo. Mas eu me lembro que de sábado a gente se reunia perto de um escritório que a gente tinha e ia almoçar junto, quando não tinha show, não tinha evento. E nós almoçamos assim por 1 ano e meio num mesmo restaurantezinho lá, quase todo sábado a gente estava ali almoçando, com aqueles PF e tal. No fim de quase 1 ano e tanto, eu lembro que eu sempre sentava na mesma cadeira, todo mundo estava sempre... Sentava no mesmo lugar, né? Como a gente faz na hora do almoço, né? Quando eu olhei para trás, tinha uma imagem vermelha de um demônio, de ponta cabeça, porque o dono lá do estabelecimento tinha alguma coisa de ocultismo, sabe? Gostava disso. E era uma imagem meio assim, vermelha de um bichão. De um bichão lá e tal. E eu falei assim, nó, rapaz, nu, como dizem os meninos. Nu. Rapaz, se isso aqui de verdade fosse uma coisa que fizesse mesmo mal, a gente está comendo comida aqui, eu estou sentando aqui há 1 ano e tanto, eu nunca percebi. E olha que nessa época eu ainda estava dentro de um outro universo mais neopentecostal. Mas mesmo lá... Mesmo assim eu falei, não é bem assim. Eu não tinha teologia para explicar, mas eu dizia, não é bem assim. Porque se o diabo tivesse dentro das coisas, a gente tinha que andar flutuando, porque o mundo jaz no maligno. Então a gente não podia encostar em ninguém, não podia conversar com ninguém. E infelizmente, dentro da nossa consciência evangélica, não total, mas de grande parte do evangélico brasileiro, o mundo jaz no maligno e o que está no mundo é maior do que o que está em nós. E a gente que fica com medo. E nós ficamos com medo. E é engraçado, eu me lembro que quando, a primeira vez que eu ouvi estudos, ainda garoto, de que quando Jesus disse para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não sei porquê, mas na minha cabeça era formada a ideia que nós éramos a igreja fechada e o Satanás batendo na porta, ele não vai entrar, ele não vai conseguir, né? Porque nós somos, mas é o contrário, são as portas do inferno que vão ficar, que não vão prevalecer contra a igreja. A igreja que avança. Ela que é luz, ela que é sal. Não somos nós que temos que nos incomodar com o que o diabo pode fazer, a não ser que eu ame o pecado. A não ser que eu ame fazer o que o diabo quer que eu faça, a não ser que eu venda de novo a minha carne, que já foi pago um preço na cruz por ela, e a minha vida, para de novo me entregar ao prazer que está nesse mundo. Aí, de verdade, não é aquela situação, sou eu. Sou eu que quero. E nem o fulano que falou tal coisa, que pode, que não pode, tá? Eu que vou distorcendo a palavra para fazer o que na verdade... Mas nós fazemos isso também do outro lado. Uma vez eu fiz um estudo aqui na igreja sobre profecias no Antigo Testamento. E, bom, salvo alguma exceção, profecias messiânicas, profecias sobre o futuro de Israel ou sobre o Apocalipse, o final dos tempos, que são incondicionais, não depende do povo fazer alguma coisa ou não. Eu vou cumprir, é o plano de Deus na história. Mas você vê na vida de Israel, dos profetas, dos reis, sempre havia um condicional. Havia uma profecia, né?
ou Jezabel tal, e Acabe, se vocês fizerem isso, se vocês fizerem aquilo. Moisés para o povo, escolham a vida e não a morte. Vocês vão entrar numa terra. Se você escolher a vida, bendito serás no campo, bendito serás. Se você escolher a morte, maldito serás no campo. Então, então, as coisas aconteciam ou não aconteciam, não porque alguém havia dito que ela ia acontecer, mas porque aquela pessoa que ouviu a profecia tomou o partido, atitude de um lado ou de outro. Mas hoje nós cremos na palavra falada e não na atitude tomada. Eu chamei essa pregação. Tem poder, né? Exatamente, eu chamei a pregação de fé no efeito ou fé na causa. Então eu creio no que foi dito, mas eu não tomo posição. Então vira um carnaval de todo mundo ficar falando coisa boa um para o outro, como se eu tivesse poder de a coisa acontecer. É o positivismo dentro do evangelicalismo brasileiro. Quer dizer, é aquele livro que há poder em suas palavras. E aí, pessoal, não fala isso que você está profetizando. Exatamente, como se Deus não fizesse parte de nada. A minha vida com ele não tem consequência alguma. E eu tenho um poder meio sobrenatural do que de falar um negócio a hora que eu quiser e o outro se acreditar em mim, no que eu falei, acontece. Então eu substituí Deus pelo que eu penso. E não se percebe que isso é uma cultura muito negativa dentro da nossa vida religiosa, cristã, e que aí passa para tudo, passa para o bem e passa para o mal, né? Doideira. É uma doideira. Doideira, e acho que a gente... Bom, isso eu tenho certeza. Vocês há quase 30... A banda está com quase 30, né? Ano que vem faz 30. E depois aqui, atuação pastoral também de muitos anos. E isso tem feito a diferença na vida das pessoas e espero que Deus continue dando sempre sabedoria, criatividade para vocês e para você, para a banda, para caminharem, direcionando o pessoal, mostrando isso e ajudando o pessoal espero que esse vídeo ajude muita gente também a achar esse caminho, esse equilíbrio, né? A saber que, é uma missão, esse diálogo é uma missão, faz parte de quem eu sou em Deus, e não ficar procurando desculpinha disso, daquilo, baseado na fé em muletas, na palavra de um, na palavra de outro, que isso pode, isso não pode, crescer verdadeiramente. Eu digo aqui na igreja, às vezes a gente lê alguns textos, domingo aconteceu isso, falo assim, gente, é terrível isso, mas a Bíblia estraga a nossa religião. É isso aí. Vamos ler só o que está escrito, ó. Só o que está escrito, é isso que está escrito. É isso que está escrito. Então não precisava. O Eugene Peterson, então não tem. A Bíblia acabou de estragar de novo a nossa religião. O Eugene Peterson, que faleceu recentemente, tem um livro dele, Maravilhosa Bíblia, que ele fala. A Bíblia, quando João come, o anjo fala, come esse livro. Ele fala, é doce no paladar, mas é amargo no estômago. Ele fala, se a Bíblia não é amargo no estômago, não é a Bíblia. Se não estraga, nós falamos, putz, eu queria arrancar essa parte aqui, peraí, eu não quero viver isso. Então, acho que isso resume bem esse papo, né, Zé? Resume bem. Obrigado, viu? Valeu, Renato, é um prazer. Valeu, obrigado. Valeu, galera do IACA. Valeu, gente, até mais.